E aí, oitavo ano, hoje nós vamos falar sobre a população do continente africano. E o livro começa falando aqui sobre uma diversidade no povoamento. E diz que a população africana está concentrada em poucas áreas do continente. As regiões desérticas, né, como Saara e Kalahari, as densas florestas e as regiões montanhosas de difícil acesso são pouco habitadas. Tá? Essas áreas contrastam com as densamente povoadas, localizadas principalmente na África subsaariana. E aí as maiores cidades, né, são o Cairo, no Egito, que é a maior cidade, né? Nós temos países também muito populosos, como Nigéria, que é o mais populoso, a Etiópia, a República Democrática do Congo e a África do Sul. Esses são os países mais populosos. O livro, na página 237, traz um mapa sobre a diversidade étnica e diz que em muitos países da África subsaariana, ou seja, abaixo do deserto do Saara, embora existam grupos de ascendência europeia localizados principalmente nos centros urbanos, há o predomínio dos grupos étnicos negros. Há, por exemplo, os pigmeus, que habitam a floresta equatorial, os Khoisan, no sudoeste do continente, e os Somali, que vivem na África Oriental. Já a África Setentrional, que é o norte da África, concentra povos árabes, que em grande parte professam o islamismo, e grupos tuaregues e berberes. E aí tem um mapinha aí que ajuda a demonstrar quais são as principais etnias presentes nesse continente, o continente africano. Na página 238 começa a falar sobre os idiomas falados lá no continente africano. E diz que a diversidade dos povos africanos favorece a multiplicidade de suas expressões culturais, como a música, a língua, a religião e a culinária. É possível identificar mais de 1.500 idiomas e dialetos diferentes no continente, mas a língua oficial na maioria dos países é dos principais colonizadores, ou seja, aquele país europeu que foi lá, colonizou, explorou, deixou como legado o seu idioma. Né? Então, o Egito tem o inglês como língua, Nigéria também, Senegal e Camarões tem o francês, Angola e Moçambique o português. Além desses idiomas, vários outros, né, que têm origem de povos locais também são falados nas regiões. E aqui o livro fala, grande parte dos países africanos tem como língua oficial o idioma inglês. O francês também tem presença marcante, principalmente na porção centro-ocidental. Outro exemplo da influência colonial é o afrikaner, dialeto falado na África do Sul. Originou-se no contexto da colonização holandesa a partir do século XVII. Formou-se da mistura entre o holandês com o alemão, francês, português e inglês. Na região setentrional, ou seja, norte da África, a língua árabe é dominante, herança da expansão islâmica no continente. Então, para você que tem interesse aí para saber quais são os principais grupos linguísticos, aqui na página 238 tem um mapinha de qual é o idioma de cada um dos países localizados aqui no continente africano. E o livro dá um destaque também para os países que falam o idioma português, né? Que em algum momento teve lá uma colonização de Portugal e Portugal deixou como herança o seu idioma. Tá? Quais são esses países? Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Né? Em algum momento da história eles tiveram uma colonização, então o português é falado nesses países. Tá? Em Guiné Equatorial também, o espanhol e o francês também são idiomas oficiais. Tá? Então, em Guiné Equatorial não é só o português, mas nos outros o português é oficial e outros idiomas locais, idiomas e dialetos da população local também são falados. Tá? O livro fala também sobre a religião, tá? E destaca 3 religiões diferentes. Tá? A religião islâmica,
a religião cristã e as religiões tradicionais da África, né? Aquelas que a gente está mais acostumado a ver e que deram origem a algumas religiões de matrizes africanas, como a Umbanda e o Candomblé aqui no Brasil. Então vamos falar um pouquinho das religiões. A população do continente africano apresenta uma expressiva diferenciação regional em suas práticas religiosas. A maior parte da África setentrional segue a religião islâmica, ou seja, ali estão os povos árabes. Então, os povos árabes, a maior parte das pessoas, elas têm o islamismo como a sua religião. Em alguns países, a unidade religiosa é uma religião claramente dominante. Em outros, convivem praticantes do cristianismo, islamismo e religiões tradicionais. Vou falar um pouquinho do islamismo. O islamismo se concentra no norte da África e é um fator de unidade daquela porção do continente. O islamismo é uma das principais religiões monoteístas do mundo. Conta com 1,6 bilhão de seguidores, ou seja, 1 bilhão e 600 milhões de pessoas seguem o islamismo. Tá? Isso dá mais ou menos aí 1 a cada 6 pessoas do mundo são islâmicas. Na África, ela se difundiu muito mais pelo comércio e pela migração dos povos árabes. Nos séculos seguintes, com o comércio feito por caravanas de mercadores islâmicos, a religião atravessou o Saara, chegando a outras regiões da África. Tá? Atualmente, a religião islâmica predomina em vários países, como Níger, Mali, Sudão do Sul, né? E a Somália. Falar um pouquinho do cristianismo, o catolicismo e o protestantismo se expandiu na África com a colonização europeia, o catolicismo com a Espanha e Portugal e a religião protestante com a Inglaterra. Tá? No final do século XX, houve um aumento do número de praticantes do catolicismo no continente, tá? E a religião católica foi adotada pela maioria da população de vários países, como a República Democrática do Congo, República Centro-Africana, Angola, Uganda, Camarões, também a Guiné Equatorial. Já o protestantismo, que surgiu com a Reforma Protestante de Martim Lutero, né? Que ocorreu no século XVI, também tem presença forte no continente africano, tá? Principalmente no Egito e na Etiópia. Tá? São os dois países ali que têm mais essa religião. E as religiões africanas tradicionais são diversas, né? E eles têm como característica a transmissão oral de seus rituais, né? Eles são muito ligados a rituais, crenças e mitos. Eles têm uma ligação muito grande com a natureza, assim como as religiões de matrizes africanas aqui do Brasil. As religiões tradicionais são muito variadas, com características próprias em cada povo. Um traço bastante comum é a crença em um ser supremo, criador, que reina acima de um grande número de divindades menores. Também são usuais a crença nos espíritos dos antepassados e a realização de sacrifícios para assegurar a proteção das divindades. Tá? Então, basicamente são essas 3 religiões aí que marcam a força aí do continente africano, tá? Pessoal, então a gente fecha por aqui essa parte. Na próxima aula a gente continua falando do continente africano. Não deixem de fazer as atividades do livro e continuem assistindo aqui as aulas aqui no canal da escola. Um grande abraço para vocês, pessoal.